O livro de 1 Pedro, capítulo 5, meus irmãos. Hoje nós vamos concluir a primeira epístola de Pedro, amém? Na sequência das epístolas não paulinas que nós estamos examinando já há algumas semanas. Vamos aqui então, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Vamos nesse versículo aqui 2, irmãos, verificar que o presbítero e apóstolo Pedro, ele que também era um presbítero, né, meus irmãos? Então ele está dizendo para que o rebanho de Deus fosse apacentado sem torpe ganância, né? Amém? Mas de ânimo pronto. E isso ele fala também, que nós vamos ver nas semanas seguintes, mas só para a gente ver aqui um pouquinho, na segunda carta. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora o verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Não é isso que nós temos contemplado hoje, né, meus irmãos? Muita liderança, por avareza, fazem negócio com o povo, com palavras fingidas. Mas o apóstolo Pedro, ele conclui aqui o que vai acontecer com os tais, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então aqui já está declarado, meus irmãos, que toda e qualquer liderança que usar de torpe ganância contra o povo de Deus, com o povo de Deus, usando palavras fingidas, terá a perdição eterna. Porque aqui diz o apóstolo Pedro, sua perdição não dormita. Amém? Então, e nós vamos ver também, meus irmãos, aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11. Vamos ver aqui o que diz o profeta sobre tais pastores. Olha o que ele diz. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então aqui é Isaías, o profeta, ele classifica de cães os pastores que usam de ganância, meus irmãos, com o povo. São chamados de cães. E aí você, meu irmão, minha irmã, você vai ver por que Yeshua ali em Apocalipse capítulo 22, no último capítulo da Bíblia, no versos 14 e 15, ele vai falar do 14 para aqueles que guardam os mandamentos e vai falar do 15. Olhe bem, Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Então, para ter o direito à vida eterna, guardar os mandamentos. Mas ele diz aqui no verso 15: ficarão de fora os cães. Olha só, meus irmãos, Yeshua está pegando lá o gancho em Isaías 56.
que alguém pergunta assim: o que são os cães que ficarão de fora da salvação? A resposta na Bíblia só tem um lugar, meus irmãos. É no livro do profeta Isaías, que diz que são os pastores que caminham para a sua ganância. Então, Yeshua já está dizendo, meus irmãos, ali em Apocalipse 22, verso 15, no último capítulo do Apocalipse, ele diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que prostituem, os homicídios, mas observe que ele inicia a relação com os cães. Amém? Então, aqueles pastores, meus irmãos, que usam de ganância com o público, meus irmãos, com o povo, diz aqui a palavra de Deus, em Isaías 56, 11, que são cães e ficarão de fora, como diz Yeshua Hamashia, em Apocalipse 22, 15. Amém? Combinando com o que Pedro falou, que a sua perdição não dormita. Amém? Estão perdidos eternamente. Continuemos a carta de Pedro, meus irmãos. Verso 3. Nem, falando ainda dos pastores, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por quê, irmãos? Muitos pensam em ter domínio, como se aquelas pessoas fossem o seu rebanho. Não. O rebanho e a herança é de Deus. Amém? Então, não é para ter domínio sobre a herança de Deus, mas servir de exemplo. Tem que dar o testemunho correto. Todos que estamos na liderança temos que dar o testemunho como Deus quer. Aleluia! Porque não temos domínio sobre a herança de Deus, mas servimos de exemplo. E aí vem o que Pedro fala agora para o fiel, né? Lá no infiel, na segunda carta, ele diz que a perdição não dormita. Agora, com o fiel, ele diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, que é Yeshua, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Por quê, irmão? Porque não usou de torpe ganância, amém? Não usou de fingimentos para poder obter vantagens financeiras. Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos, irmãos. Vamos agora ao verso 5, meus irmãos. Semelhantemente, vós jovens, Pedro vai falar com jovens agora, sede sujeito aos anciãos. Na Bíblia King James está dizendo assim, sede sujeito aos mais velhos, né, irmãos? Amém? Não se refere a anciãos como liderança de uma congregação, mas anciãos, os mais velhos. Os jovens, sede sujeitos, certo? Aos mais velhos. E sede todos sujeitos uns aos outros. Aí Pedro aproveita e fala que cada um seja sujeito um ao outro. E revestivos de humildade. Ou seja, nós devemos ter sempre humildade com o nosso próximo. Aí ele não está falando só com os jovens, né? Ele começa o versículo falando, vós jovens, sede sujeito aos mais velhos. E agora ele vai falar com todas as pessoas. Todos sejam sujeitos uns aos outros e revestivo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, meus irmãos, ou seja, Deus, ele não aceita os soberbos, amém? Mas dá graça aos humildes, e isso tem muito a ver com a palavra que Yeshua Hamashia fala em Mateus 23. Vamos aqui, irmãos, Yeshua em Mateus 23, verso 12. E Yeshua fala assim, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, ele diz aqui, irmãos, que se nós nos exaltarmos contra alguém, ele e o próprio Eterno nos humilhará, meus irmãos. Mas se nós nos humilharmos, seremos exaltados pelo Eterno. Vai aparecer situações que você será exaltado. Amém? Mas para isso devemos seguir o que o apóstolo Pedro diz aqui. Amém? Revestivos da humildade. Louvado seja o nome do Eterno. E aqui ele continua ainda na questão da humildade, no verso 6, em relação agora a Deus. Amém? Primeiro ele falou em relação aos seres humanos, agora ele fala em relação a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, existe a promessa também que quando nos humilhamos perante Deus, ou seja, quando é que nos humilhamos perante Deus? Quando nos reconhecemos
a grandeza de Deus, o poder de Deus e nos colocamos debaixo dos seus mandamentos. Quando fazemos isso, estamos nos humilhando perante Deus, amém? Debaixo da sua potente mão, e no seu tempo ele nos exaltará, meus irmãos, amém? No tempo exato ele nos exaltará. Agora ele fala também outro ponto importante, meu irmão, no verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas estão ansiosas por alguma coisa, é do ser humano, às vezes, né? Fica assim, ansioso, preocupado. Mas ele aqui diz, o apóstolo Pedro, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O próprio Yeshua diz, né? Não andeis inquietos, porque a vez de comer ou de vestir, ali em Mateus, amém? Mas o vosso Pai sabe de que necessitar, daquilo que você necessita. Amém? Então lança sobre ele vossa ansiedade. Assim você vai caminhar bem, meu irmão, minha irmã. Amém? Porque você vai estar agindo, vencendo as batalhas, mas Deus vai estar contigo porque você lança sobre ele a sua ansiedade. Amém? Então, observe esse versículo aqui de Pedro, que é muito importante, que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. E aqui diz também, irmãos, no verso 8º, amém? Esse versículo aqui do lançar sobre a ansiedade, é interessante a gente ver aqui no livro de Mateus. Vamos ver aqui que me ocorreu aqui também, em Mateus, meus irmãos, amém? No capítulo 11, amém? Ali, meus irmãos, no final, você vai ver o quê? E Yeshua diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Yeshua falando, meus irmãos, para nós irmos a ele. Se você está cansado, está oprimido, vai a Yeshua, e ele diz: eu vos aliviarei. Eu tirarei de você essa opressão, eu tirarei de você esse cansaço. E diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A alma está ligada, meus irmãos, aos sentimentos, aos pensamentos, às preocupações. E Yeshua está dizendo: encontra descanso para a tua alma em mim. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Confiar em Yeshua, meus irmãos, é uma chave importantíssima na nossa vida de equilíbrio. Nós temos que estar equilibrados quando confiamos em Yeshua HaMashiach. Amém? Para isso nós mantemos o nosso equilíbrio, porque cremos que o Yeshua HaMashiach cuida de nós. Amém? Como Pedro fala aqui em 1 Pedro 5,7, que ele diz: porque Deus tem cuidado de vós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora ao verso 8º, meus irmãos. Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai. Agora ele vai falar para nós vigiarmos com o diabo. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja bem, meus irmãos, você tem o redor e o redor do redor, que é o derredor. Ao redor, a Bíblia diz que ao redor daquele que é justo, aquele que é salvo, amém, que teme a Deus, está no Salmo 34, verso 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meus irmãos, se nós temermos a Deus e fazermos a vontade, e fizermos a vontade de Deus, o anjo do Senhor, ele acampa-se. O que é acampar, irmão? É estar ali 24 horas por dia. Ele está acampado, meus irmãos. Ele não está passando de passagem pela tua vida, não. Se você teme a Deus, o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. Amém? É como se o anjo te abraçasse com as asas dele. Aleluia! Se você teme a Deus, o anjo está acampado ao teu redor e o te livra de todo mal. Aleluia! Te livra de todo mal, porque aqui diz a palavra de Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja bem o verso 8, que também diz essa maravilha aqui: provai
e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o ser humano, o homem que nele confia. Então, irmãos, se nós confiarmos em Deus e temermos a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, o anjo do Senhor acampa ao redor. Agora, ao redor do anjo, que é chamado de ao derredor, está Satanás, como diz aqui Pedro. Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, o demônio está em volta do anjo que está nos abraçando com sua asa. Então, para que esse anjo continue nos abraçando com sua asa, nós devemos andar em temor a Deus, como diz ali o Salmo 34. Por isso que Pedro fala aqui, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, ele está, naquele que serve a Deus, ele está ao derredor. Ele não está ao redor, ele não pode tocar em nós. Amém? Ele não pode tocar porque é o próprio, aqui, meus irmãos, no próprio livro de 1 João, nós vamos aqui em 1 João, meus irmãos, vou aqui junto com os irmãos aqui em 1 João, louvado seja o nome do Eterno, na primeira carta de João, capítulo 5, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Diz assim, irmãos, aleluia, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, se nós não andarmos fazendo a vontade de Deus, ou seja, se nós não estivermos pecando, meus irmãos, Deus, o anjo vai estar nos abraçando, e agora o João fala na primeira epístola, o maligno não lhe toca. Ponto. Olha que maravilha, meus irmãos. Isso combina com o que Pedro falou aqui, porque o diabo está ao derredor. E naquilo que Davi escreveu, porque o anjo do Senhor está ao redor, e livrando aquele que teme a Deus de todos os males. Então, meus irmãos, e veja bem, e 1 João diz que o maligno não toca naquele que faz a vontade de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Então, vamos estar sempre atentos a essa palavra de Pedro aqui, sejamos sóbrios e vigiemos, porque o diabo ele fica ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ele fica buscando brechas. Então, não demos brecha, meus irmãos, não demos brecha para o adversário, amém? Agora vamos ao verso 9, que Pedro ainda continua, mas agora de uma ótica um pouquinho diferente. Ele diz assim, ao qual, quer dizer, ao diabo, resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele diz assim, nós devemos resistir ao diabo na fé. E isso nos leva ali à carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala da armadura de Deus. Olhe bem, irmão, Efésios capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, meus irmãos, por quê, irmão? Nós estamos com a armadura de Deus. E qual é a armadura de Deus? O que eu tenho que fazer para ter essa armadura? Paulo vai dizer agora nos versos seguintes. Ele diz assim no verso 12, primeiro ele fala no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta, meus irmãos, não é no campo material. E Paulo continua, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu já expliquei para os irmãos que dentre os 7 céus, Satanás, ele consegue ir no máximo até o 2º céu, que é chamado de lugar celestial. Amém? Então, meus irmãos, esse chamado lugar celestial, que é o 2º céu, o inimigo, ele transita entre o inferno e esse 2º céu. Amém? Então, Paulo, ele diz aqui, nossa luta é contra Satanás. E de que maneira que a gente luta contra ele, meus irmãos? Nos armando com a armadura de Deus. Então vamos aqui, meus irmãos, ver qual é essa armadura. E a luta é nos lugares celestiais. Primeiramente, meus irmãos, ele diz assim no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, primeiramente, firmes. A palavra é firme aqui, irmãos, por isso que Pedro usa aqui também, ao Satanás, resistir firmes na fé.
Então, a palavra tanto de Paulo quanto de Pedro é que nós resistamos firmes na fé. Amém? Então, ele continua falando de firmes no verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, irmãos, a verdade é a palavra de Deus. Então, nós temos que estar vestido da palavra de Deus e também com a couraça da justiça, meus irmãos. Amém? A couraça da justiça. E aqui vamos no verso 15, dizendo assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que saber o evangelho de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, bem está preparado. Por isso que nós temos que ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque quando você está ouvindo a palavra de Yeshua, e também ali o livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, quando ele fala, você está ali se preparando no evangelho que lhe foi pregado. Então, isso é importante também. Paulo diz, para que nós possamos vencer o diabo, nós temos que estar com essas palavras de Yeshua também na nossa boca e no nosso coração. Verso 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Amém? A fé, meus irmãos, ela é a palavra emuná e ela também quer dizer fidelidade. O escudo da fidelidade é nós sermos fiéis a Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você tem fé e está fiel a Deus, quando o inimigo te lançar um dardo, usando alguém, querendo que o inimigo ele vai usar sempre um sapatinho de lã, irmão. O inimigo ele não vai com o tridente chegar perto de você com o tridente, não. Ele vai usar uma artimanha, algo leve, para fazer você escorregar. Mas aquele que está na armadura de Deus e pelo escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17, meus irmãos. E Paulo ainda fala aqui: tomai também o capacete da salvação. Isso, meus irmãos, quando você está fazendo a vontade de Deus, você tem que estar consciente que você está no caminho da salvação, está fazendo o que é certo. E que Deus, ele será fiel a ti, como a mim, da mesma maneira que ele foi fiel a todos os demais profetas e apóstolos, amém? Como também será fiel em nos garantir essa salvação maravilhosa. E aqui diz também, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmão, nós temos que estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em nossas mãos e na nossa mente. Por isso que é importante você estar examinando, como também eu falo para os irmãos, a Torá. Então, aí a palavra de Deus já fala da Torá. Você veja bem, ele fala da Torá no verso 17 e fala do Evangelho no verso 15. Então, nós temos que estar examinando o Torá, o livro de profetas e os evangelhos, para nós estarmos o quê? Quando a gente está examinando o evangelho, a gente está calçado na preparação do evangelho da paz. E quando a gente está examinando a Torá é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diz aqui no verso 18, meus irmãos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração, meus irmãos, é aonde você vai já todo armado, obedecendo a Deus, você vai orar, e nas regiões celestiais, onde o inimigo está lá para impedir tua oração de passar, a oração vai passar e vai chegar no trono de Deus. Amém? Por isso que diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus irmãos, ele fala vigiando nisso, aquilo que ele falou desde o verso 11. Amém? Então, nós devemos estar atentos a toda essa armadura de Deus, meus amados, para que possamos resistir no dia mal. Amém? Para que possamos resistir no dia mal e estarmos preparados. Lembrando, meus irmãos, que se você temer a Deus, onde você estiver, o anjo está abraçado contigo, o anjo de Deus. O anjo de Deus, ele está ali com ordem de Deus para te proteger. Ele nem toca em você, mas ele está só te amparando. Amém? Ele está só te amparando. Porque o diabo ele não pode tocar em você, como diz ali João, 1 João 5,18, se nós fizermos a vontade de Deus. Amém? Vamos lá, irmãos. Verso 10.
E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, que em Cristo Yeshua HaMashiach, nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Pedro diz que sempre, né, meus irmãos, quando a gente é chamado, você padece as provações de Deus. Mas isso é um pouquinho, meus irmãos. Toda luta que você passa não é comparada à luta que o mundo vai passar depois. Então um pouquinho você passa de luta, cada um de nós, e ele mesmo nos aperfeiçoará e confirmar e fortificará e nos estabelecerá, meus irmãos. Amém? E Pedro, ele diz aqui, a ele, né, ao Eterno, seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém? Então nós temos que sempre glorificar a Deus, irmãos, e também a sua grandeza, seu poder, porque ele é poderoso, né, irmãos? A gente sabe que nosso Deus é poderoso. E aqui ele diz ainda na sua oração, ele diz assim, oremos por Silvano, vosso fiel irmão. Agora são as despedidas de Pedro, né, meus irmãos? Que nós estamos terminando a primeira carta de Pedro. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Amém? Então, irmãos, a verdadeira graça de Deus, irmãos, é a gente fazer a vontade de Deus. Olhe bem, irmãos, tudo isso que Pedro falou ali, de nós fazermos a vontade de Deus, essa é a verdadeira graça de Deus. Porque muita gente fala de graça, mas a graça de Deus, a verdadeira, como diz aqui, irmãos, é fazer a vontade de Deus, irmãos, na qual estáis firmes. Verso 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Babilônia, meus irmãos, é como era chamada a cidade de Roma. Amém? Por isso ali que no Apocalipse, quando a gente fala de Babilônia, a gente sabe que está falando, né, do Império Romano restaurado, que será o Império do Anticristo. Então, por isso que Babilônia, na época da igreja primitiva, a Roma, era chamada de Babilônia, né? Então, ele está falando aqui, a vossa coeleita, quer dizer, coeleita o quê? Os vossos irmãos que estão em Roma vos saúdam. E meu filho Marcos também. Nessa época, Pedro estava em Roma, meus irmãos. Amém? Nessa época, Pedro também estava em Roma, como Paulo também esteve em Roma, como diz no livro de Atos. Amém? Dos apóstolos, meus irmãos, acreditamos que somente esses dois estiveram em Roma. Amém? Verso 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Amém? Paz seja com todos vós que estáis em Yeshua HaMashiach. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos aqui hoje, amém, concluindo a primeira epístola do apóstolo Pedro, meus irmãos, esses 14 versículos que concluem o capítulo 5. Amém? Nós, na próxima semana, daremos início à segunda carta de Pedro. Nós estamos lendo, examinando em cada semana, cada domingo à noite, um capítulo de uma epístola não paulina, amém? De apóstolos que não o apóstolo Paulo, amém? Então, nós examinamos a epístola de Tiago, né, que é a primeira epístola, 5 capítulos, e agora terminamos os 5 capítulos do apóstolo Pedro. Já são 2 meses aí, né, irmãos? Se a gente faz isso por semana, 2 meses que nós estamos falando sobre epístolas não paulinas, e os ensinamentos são muito importantes para nós, da parte do Espírito de Deus que usou esses apóstolos. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.